Pode deixar, Ana, eu vou te apresentar. Então, gente, boa noite. Vamos começar o nosso webinário com o tema de caracol, práticas educativas, né? Em alusão à nossa publicação, já feita em 2021, né? Já tem de 2021 para cá, que é um grande símbolo, que representa a comunidade de educação, né? Para todos nós, uma grande publicação. E esse webinário, ele é voltado para os preparativos, né, o webinário, a rede em movimento, que a gente chama, para preparar para o evento maior, que é o nosso encontro da rede Slow Food Brasil. Então, o intuito desse webinário é nos aproximarmos, conhecermos e trocar ideias, reflexões, para que a gente fortaleça a nossa comunidade como um todo. Então, esse é o nosso objetivo, né? Especificamente hoje, como porta-voz da comunidade de educação, a ideia é colocar a educação como protagonistas e que vocês, né, palestrantes, que eu agradeço muitíssimo a disponibilidade do tempo precioso de vocês para estar aqui conversando e tratando de vivências educativas, né? A gente entende que a educação é um braço dentro da rede Slow Food Brasil como um braço importantíssimo, né? Sem ele, a gente não consegue reverberar aí as nossas ações, os nossos objetivos e o principal objetivo que é a busca pelo alimento bom, limpo e justo, né? Então, a gente está aqui para compartilhar, conversar. Então, cada uma das vivências que serão faladas aqui elas são vivências independentes, né? Então, cada um dos palestrantes é da rede Slow Food e tem as suas próprias ações no seu território. Então, a ideia é compartilhar essas ações, tá? O que que eu pensei? A gente vai fazer o momento de cada um dos quatro palestrantes, vou apresentar cada um, e aí, após as quatro falas, a gente abre para o público perguntar tanto por vídeo ou por mensagem no chat, tá? Então a gente tem essas duas possibilidades. Então eu vou começar a falar por ordem alfabética, tá? Então eu vou começar pela Ana Tomazoni. Agradeço, Ana, por você estar aqui conosco, uma grande satisfação, alegria, tá? A Ana, ela está cursando MBA Internacional em Estilo de Vida e Longevidade. Ela é doutora em Educação e Currículo, mestre em Gerontologia, pedagoga, orientadora educacional, coordenadora pedagógica da Escola Sabor e Saber Gastronomia. Ela é pós-graduada em Cerimonial e Eventos e Gastronomia Internacional, palestrante nacional e internacional. É membro do Slow Food Brasil, comunidade Slow Food Grande ABC, São Paulo, pela educação, Cozinheiros Sem Fronteiras, conselheira do Conceia e da Associação Amigos da Memória. Ela é coautora de mais de 60 livros nacionais e internacionais, autora dos livros Educar com Sabor e Saber, Curiosidades, Receitas e Alquimias e Educar com os Alimentos, da editora Oficina do Livro. Ela é escritora, pertencente e diretora da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil e diretora e membro oficial da Rede Sem Fronteiras São Paulo, Brasil. Ela escreve para jornal, revistas e portal do envelhecimento Longe Viver. Eu vou projetar aqui a sua apresentação, Ana. Boa noite a todos. Eu começo dizendo graças à vida, né, que me ha dado tanto, me ha dado essa oportunidade de estar aqui com estas pessoas tão especiais, tão maravilhosas, que fazem parte da minha caminhada há muitos anos. Eu estou no Slow Food desde 2008 e com o nosso objetivo, com esta bandeira nossa de práticas de educação alimentar e nutricional, baseada sempre no princípio do alimento bom, limpo e justo. Então, nós vamos aqui falar um pouco das nossas práticas com relação à a nossa comunidade Slow Food, Grande ABC pela educação. Então, nós estamos em São Bernardo do Campo, aonde nós temos a represa Billings
temos pescadores, indígenas e temos algumas vivências nesse sentido. Mas a nossa prática hoje eu dividi em três pontos principais, que uma é internacional, eu já vou mostrar para vocês. E aí dizer que prática juntos a comunidade, justamente nesse sentido de slow food educar pela sua simplicidade e por servir, né? Estar servindo sempre junto ao pequeno agricultor, aprendendo com esse agricultor. Então, nosso grande professor é aquele que está junto à nossa terra-madre, tão diversa como é a brasileira, que eu tenho tanto orgulho de dizer que sou brasileira, e valorizo muito essa biodiversidade educacional, e eu estou aqui na nossa Mata Atlântica. Então, eu começo mostrando para vocês a nossa primeira vivência, que é em Portugal. Eu conto nessa missão nossa de educar com alimentos, para vocês. Primeiro, essa vivência foi após a pandemia. Olha a emoção, pessoal. Imagine que prática foi essa, que loucura. Estava como escritora, e aí eu dei uma oficina, eu chamo de oficina dos sentidos, né? Sempre com a nossa bandeira Slow Food, com a nossa bandeira Terra Madre, vocês vão perceber depois no nosso slide, e sou mandioqueira com muito orgulho, e aí você vê a minha chamada, a primeira chamada lá, que eu falo, gente, o dia que eu estou, 7 de setembro, e convido esse pessoal, eu já estou lá junto com os meus 3 netos australianos, foi o nosso primeiro encontro aí depois da pandemia, então, assim, cercado de emoção, nós tínhamos mais de 100 pessoas, além da tenda que eles formam, toda a parte, o pessoal com um grande microfone falando, e a gente falando de Brasil e mostrando a nossa... o nosso carinho também pela língua portuguesa, né? Pela cultura da língua portuguesa. Vamos, clica lá para o pessoal dar uma olhadinha, por favor, Isabel. Ana Tomazoni, com muito orgulho, no dia da independência do Brasil, aí com muita alegria, aqui na 92ª Feira do Livro de Lisboa, junto ao estande de Rede Sem Fronteiras, com uma versão especial de uma receita portuguesa, que é o nosso bom bocado. E a alegria maior de trazer a família junto, que é o marido foi o assistente, seu Hermes Tomazoni, e o neto, ó lá, tá comendo cambuci, mostra ali, ó, tá degustando agora no final da nossa live, que foi realmente um sucesso, os netos australianos, olha que orgulho. Viva a mandioca, a rainha do Brasil, com muito orgulho. Pronto. E assim nós mostramos aqui a foto, né, dos meus 3 netos australianos, com muito orgulho. Meu filho era piloto da Força Aérea Brasileira aqui, é piloto lá. E aí, seu Tomazoni, meu grande companheiro, que está sempre nos acompanhando em todas as oficinas, é associado também ao Slow Food, aqui a nossa comunidade, trabalhamos muito. E aqui, nessa foto que tem a flechinha vermelha, você vê a nossa bandeira do Slow Food, que tinha uma outra mesa grande lateral, aonde a gente tinha as degustações, né? E alguns livros ali, a Arca do Gosto, algumas coisas também para mostrar. Então, foi uma prática, é pena que eu não coloquei. Eu coloquei, chamei um pessoal, colocamos as vendas, aí ficaram, assim, acho que eram umas 12 pessoas atrás desse balcão, e nós fizemos uma oficina, assim, adaptamos, né, uma sensorial de como que a gente pode, para eles degustarem aquele bom bocado e também o suco de cambuci servido, de como é uma degustação, não é simplesmente engolir, né? Tem toda a parte sensorial, da papila, da audição, né? Enfim, trabalhamos os 6 sentidos. Então, eu acho que podemos partir para a próxima. Essa daqui foi
uma experiência internacional, levando a bandeira do Slow Food, dando o site também, né, do Slow, para quem quisesse se associar. Como o Slow Food é uma organização internacional, então nós aí colocamos sempre esse site à disposição e esta realmente comunidade, grande comunidade pelo alimento bom, limpo e justo. Aqui nós estamos na Universidade do Mato Grosso, com pesquisadores da PUC, que eu tenho também um trabalho há muitos anos. Esse blog que a Gabri falou, que é o blog do Portal do Envelhecimento, eu tenho também, sou colunista há muitos anos, e a gente tem todo um trabalho do grupo GEP, que é o GEP, Grupo e agora, pesquisadores interdisciplinares com educação, que a âncora é a nossa querida e amada Ivani Fazenda até hoje, e que trabalha nesse sentido, né? Somos interdisciplinares. Né, Gabriela, principalmente? Depois nós vamos conversar sobre isso. Coloca aqui, então, por gentileza. Olha a nossa bandeira Slow. Tinha até Emília. Olha que lindo, gente. A nossa cultura. Aqui Silmara Casadei, que é uma referência. Ela ocupa a cadeira como escritora de Cora Coralina. Marta Margareta. Aí eu quero. Mesmo que... A Universidade Federal do Mato Grosso. E aqui a gente fez algumas oficinas lá, e agora vai aparecer uma outra parte dos indígenas. Olha, aqui nós estamos com uma comunidade indígena, onde fomos, comemos lá com eles, tomamos as bênçãos todas, foi muito interessante. Aprendemos muito. Olha aí a indígena lá, trouxemos. Muita coisa boa e experiência de lá. Vamos voltar novamente esse ano, ainda no primeiro semestre, lá com mais uma novidade. Olha aqui ele benzendo. Tá vendo? Olha que interessante. Então, por isso que eu quis trazer, porque ela fica gravada, e aí, quem tiver curiosidade, como nós temos um blog, temos registro disso, é interessante, você que é uma educadora, né, que se interessa pelo assunto, venha fazer parte do nosso grupo aqui, junto da nossa comunidade, né, Slow Food Educação, e trocar conosco essas vivências. Então, aqui é a parte que nós estamos, da universidade, cada pesquisador dentro da sua área, né, a nossa mesa com alguns livros, e pode passar para a próxima, por favor. Aquidauana, lembrei o nome aqui lendo, ó, Campus de Aquidauana, precisamos caminhar. Aqui eu vou passar a minha terceira vivência como uma parte de empreendedorismo que eu coloco sempre. Vocês sabem que aqui na Mata Atlântica a gente tem um fruto característico que é o cambuci. E ele é muito dinâmico, porque tanto a gente faz pratos salgados, pratos doces, bebida, kombucha, tudo fermentados. É uma coisa assim maravilhosa o nosso cambuci, assim como outros frutos. Mas eu aí, como estava muito em extinção, há mais de 20 anos atrás a gente aí fez parte de ressuscitar realmente ele, principalmente através das oficinas sensoriais, né? Oficina do gosto. Então, dá uma passadinha agora nesse nosso festival. Olha, para vocês terem ideia, em São Bernardo do Campo, que é onde que eu tenho a escola, Sabor e Saber, nós temos desde a primeira, sou co-realizadora com eles. Aqui, deixa eu passar primeiro, pode passar. Pode passar. É num parque. Nós fazemos as oficinas embaixo dessa árvore. Olha a nossa caixa sensorial. A gente faz para as crianças, mas os pais adoram participar.
Então, gente, e aqui a gente leva, tem uma outra parte que fica junto ao palco com a mesa da biodiversidade, e aí com jatobá, não só assim, coisas da Mata Atlântica, mas também de outros biomas, né? Então, eu tenho algumas coisas, muitas coisas foram perdidas, porque vai ficando velha. Então, a gente encontra com o pessoal, traz para a gente, para poder fazer parte da nossa mesa e falar de outros biomas, né? Para quem não conhece. Então, a gente tem aqui um trabalho junto com estagiários também, além de alunos nossos, a gente dá oportunidade. Eu tenho uma ETEC aqui de Santo André, que somos parceiros. Então, eu faço uma vez por ano, para turmas diferentes, uma palestra do que é o Slow Food, qual a fundamentação. Tentamos aí, alguns associados passando o site, aquele trabalho todo de formiguinha, que a gente sempre tem de divulgação, e divulgação desse trabalho, que é um trabalho, assim, apaixonante, belíssimo, e a gente acreditando na nossa mãe terra, no nosso agricultor, e na comida de verdade, né? E disso tudo, principalmente do nosso divulgando, que é impressionante. Nós temos ainda um pessoal de gastronomia, de nutrição, que não conhece o guia alimentar da população brasileira, não conhece o guia alimentar infantil, que é de 0 a 2 anos. Então, quer dizer, e uma coisa assim, belíssima, é uma ferramenta principal de trabalho para a nutrição, para a alimentação, que é o nosso Brasil e mostrado em biomas. Então, a gente é uma cartilha que todos temos de baixar, está grátis aí, quer dizer, o conhecimento todo e temos de entendê-lo, né? E praticá-lo com comida de verdade, principalmente. Então, esse aqui nós já estamos no 8º Festival do Cambuci, cada ano tem aí e nós somos parceiros mesmo, né? Cada ano a gente tem o nosso cambucizinho, já estão, eu sou contra, ele já está mocinho, tocando violão, era bebê, agora já com 8 anos estão deixando ele assim muito estilizado para o meu gosto, mas enfim, este ano aqui ele já começou a crescer, foi o sexto, né? Já começaram a botar um violão com 6 anos na mão dele, e eu só queria dizer o seguinte, nessa nossa caminhada, para trazer. Fica aí, Cambuci, já te falo. Então, a característica deste Festival do Cambuci, ele tem o público, quem é o protagonista, o artista, quem sobe no palco, são as nossas crianças. Então, nós convidamos as escolas. Então, tem balé, tem piano, tem violão, tem capoeira, tem todo de melhor da região. Então, é maravilhoso porque outros festivais, nenhum tem essa característica educacional. E essa característica traz, quando você leva o seu filho, o seu neto lá para participar no palco, a família inteira vai. Então, o Parque Salvador Arena, que é aqui no Rude Ramos, ficou pequeno, gente. É maravilhoso por isso, o pessoal vai. Outra coisa, tem as nossas barracas, né? E as barracas com praça da alimentação, e temos os agricultores, para você ter ideia, sai em janeiro o edital, e quando é no dia seguinte já não tem mais vaga, de tanto sucesso que é, e vale a pena muito participarem desse, tanto assistindo como tanto estando presente para conhecer, como também para empreendedorismo, que é a minha pauta que eu estou falando nesse momento, porque eles vendem absolutamente tudo e eles se preparam assim 2 meses antes com as geleias, com os seus sucos, doces e salgados, as variedades, rocambole, enfim, vende tudo, é maravilhoso. E então aqui eu tenho uma arena gastronômica, que estou aqui foi lá no Anhembi, as nossas crianças na escola com aula, né, divulgando. Aqui é um congresso, olha, gente, nutricional, de nutrição, que isso aí aconteceu no Frei Caneca, que acontece até hoje.
Aqui é no Paranapiacaba, então é isso que eu digo: o protagonista é aquele que vive e experiencia, né, o alimento. E disso, o que que acontece? Ele transforma isso em afetos e memória, no sentido de dizer: isto é da minha terra, isto é do meu bioma, da Mata Atlântica, ou mesmo do Cerrado, que tem coisas maravilhosas, os butiá da vida, né? E pelo menos a minha bandeira, a gente tem aí Grume-Chama, Cabeludinha, é uma comunidade que trabalha aí com muito fervor e muito atento nas escritas, nos jornais, nas revistas, aonde temos oportunidades no mundo de falar dos nossos biomas, do nosso Brasil, da nossa bandeira. Vocês viram lá? Isto desde. Nós fizemos um concurso de Cambuci, que teve mais de 100 receitas, aqui na escola, isso aí há alguns anos atrás, né? E se transformou aí em algumas experiências diferenciadas para os alunos, e foi algo muito especial. Então, aí eu convido você, professor, e convido você que está nos assistindo, do Slow Food ou não, porque isso fica no nosso YouTube, né? A vir conhecer mais de perto. Entre no site do Slow Food Brasil, porque vale a pena, é um movimento assim muito especial e uma comunidade que acredita muito na saúde, porque se você come esse alimento que a terra te dá de presente, você tem mais saúde, pode acreditar. Então, eu terminei com esta foto do meu marido, porque ele é o grande parceiro, é quem tira do bolso e financia essa maluca dessa professora para, para viagens e para as oficinas em que a gente tem esse trabalho voluntário e acreditando e fazendo a diferença. Eu acredito no que eu estou semeando como educadora alimentar. Então, eu acredito que eu fico por aqui. E temos o Instituto. O seu Tomazoni, aí em 2008, quando tivemos com um grupo de pessoas aí que tinha no Brasil, foi uma das pessoas, um dos empreendedores que foi lá para fundarmos e documentarmos este Instituto Slow Food, para ter um segmento aí documentalmente, legalmente, para estarmos nesse momento. Então, são as nossas raízes, valorizar também quem plantou, né, e semeou, e está aí colhendo essas maravilhas que vocês vão ouvir logo mais. Muito obrigada, muito prazer. Ana, muito obrigada pela sua fala preciosa. A Ana tem uma longa história, forte história, né, com o Slow Food e com o Slow Food Educação, e você trouxe aí o que eu vejo em você, que é essa multifacetas que você tem, né? Então é impressionante mesmo. Então é como se você, onde você está, você vê potência. E que é isso, né? A gente precisa ver onde nós estamos, Acreditar. e acreditar, e aí e você sempre com essas possibilidades quando está em algum local para empreendedorismo, um impacto fora internacional, então no festival, então você tem essa Na universidade, facilidade como na pesquisador. universidade, fantástico. Então você passeia por todos os campos, né? Com muita Amém. facilidade e é inspiradora. Muito obrigada, Ana, muito Obrigada. obrigada mesmo. Você é realmente uma educadora que inspira muito, muito mesmo. Obrigada, tá, pela Obrigada. sua fala e foi muito potente. Obrigada. Depois vem as perguntas, né? Vamos passar para a Sim, por segunda favor. palestrante, E né? acho que estamos dentro do prazo, né? Obrigada. Isso, aham. Então vamos lá. Vamos para a segunda palestrante, que é a Bruna Crioula. Eu vou apresentar a Bruna. Bruna é uma mulher africana em diáspora no Brasil, mãe do Inácio, nutricionista ecológica, mestre em ciências sociais, pesquisadora alimentar, comunicadora ancestral e ativista socioambiental. Ela atua há 10 anos em defesa da sociobiodiversidade alimentar brasileira e da construção de sistemas alimentares mais sustentáveis e inclusivos.
Ela é matrigestora da Crioula Curadoria Alimentar, ecossistema que promove espaços de educação e letramento alimentar afro-referenciado. Ela é integrante da rede auto-organizada de nutricionistas e estudantes de nutrição negros e negras, Rede AG1, e membra fundadora da comunidade Slow Food Caracóis Azevite, cultura alimentar afro-ancestral e sistemas alimentares inclusivos. Pode falar, Bruna. Você está com a voz. Oi, gente. Boa noite a todas, todos e todes. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite, né, da comunidade de educação para compartilhar um pouco da minha experiência como educadora. Eu não sei quando eu brinco com a Lígia que eu não sei é, quando eu entrei no Slow Food. Eu acho que foi entre 2017 e 2018. E eu deixo esse início de fala porque talvez outras pessoas possam se identificar também, né? Eu demorei para fazer uma inscrição formal no site, eu demorei para ter esse sentimento de pertencimento dessa rede tão grande, tão bonita, tão diversa, mas ao mesmo tempo eu sempre estava pela rede. Então, se você é uma dessas pessoas que está sempre nos projetos, nos eventos ou contribuindo de alguma forma, faz parte do Slow Food. Se coloque, se apresente, né? Tenha esse sentimento de pertencimento a esse movimento que tem feito muita diferença na vida das pessoas, nos territórios, com os projetos. É, e com as nossas conquistas, né? Eu tenho para mim que a comunidade Caracóis Azevite, ela é uma grande conquista de todo o movimento Slow Food que nasce, né, nasce de um fluxo, de uma confluência, né, do GT, que eu não sei se é comunidade, mas tudo bem, não importa esses nomes, né? Do antirracismo, onde a gente fez uma moção antirracista que foi apresentada internacionalmente. é, e eu fiz parte desses movimentos, então por isso que eu falo que eu já fazia, já atuava com slow food sem, já estava no coração, já estava nas práticas, mas racionalmente não estava, né? Mas que a nossa emoção, que os nossos afetos, que eles também se tornem essa razão, né? E que a gente se sinta pertencente a esse e outros movimentos. É, eu não tinha preparado uma apresentação de slides, mas como no início da fala todo mundo preparou, eu vim aqui, correndo no Canva, fiz um picotão de várias outras apresentações que eu tinha especialmente para apresentar a crioula, então eu vou compartilhar essas imagens, não tem muito texto, nada assim, e eu também não tinha organizado a minha fala com os slides, então vamos ver o que vai sair nesse tempo que temos, né, para compartilhar um pouco das nossas experiências. É, deixa eu ver. Será que vocês abrir configurações? Como assim? Ah, tá. Desculpa, não tinha. Eu não vou conseguir compartilhar.
porque só se eu, porque eu vou ter que sair e entrar do Zoom que eu não tava. Deixa eu ver. Você quer enviar para mim, Bruna, no WhatsApp, para eu tentar projetar? Acho que ela saiu da sala, né? Eu acho que ela caiu. Hum. Talvez ela tentou sair para agora É. É, entrar tá entrando novamente. aqui. Gente, eu não saí de propósito, foi o Claro, próprio sem Zoom dúvida, que tirou. sabemos. Não há Deu para dúvida. perceber. Ai, meu Deus. Peraí, acho que agora vai. É, vou compartilhar a o Zoom. Deixa eu ver. Como eu tiro isso aqui? Assim. E agora compartilhar como foi. Bom, gente, eu vou trazer a temática de educação alimentar racializada, porque eu acho que é uma demanda que a gente precisa debater, não só nos grupos racializados, digamos assim, né? Não só entre pessoas negras, ou entre pessoas indígenas, ou entre povos e comunidades tradicionais de matriz africana, de povos e comunidades tradicionais das mais diversas matrizes, né? Só na política nacional de povos e comunidades tradicionais tem 24 tipos de segmentos de povos, de sociedades, então, que fazem parte desse Brasil, que ajudaram a construir esse Brasil e que por muito tempo foram invisibilizados na história da cozinha brasileira, que foram marginalizados do ponto de vista do seu protagonismo no que diz respeito à gastronomia, às práticas culinárias, e que com certeza, né, muitos de nós, a partir da sociobiodiversidade, vai se encontrar com essas populações e a gente vai ressignificar a nossa própria vida, né? Esses territórios, essas realidades, o conhecimento, a episteme dessas pessoas nos educa, né? Então, eu falo nos educa porque também é importante. A minha fala é meio que uma faca de dois gumes que vai partir para todos os lados, porque a reconstrução de uma sociedade antirracista, ela pressupõe que a gente destrua as nossas bases colonialistas, né? Eu sou aprendiz de Nego Bispo, então muitas palavras que eu vou usar vêm dele, vêm da obra e da vida dele. Então, já pega aí seu caderninho, olha a prof, né? Pega aí seu caderninho e já vai anotando os conceitos aí que não são tão próximos para a gente poder conversar, não só depois dessa sequência de falas, mas em todos os nossos encontros e todos os nossos grupos, né? Então, a gente vive numa sociedade que foi construída na colonialidade, né? Foi construída a partir do marco da colonização, que explorou e expropriou corpos negros africanos, assim como indígenas. Então, a gente precisa reconstruir novos sentidos para a concepção de raça, né, no sentido étnico-racial da diversidade, e não das suas origens, que era construir hierarquias a partir do fenótipo das pessoas. Então, quando a gente fala sobre uma educação alimentar racializada,
e eu também bebo muito das ciências sociais, porque fiz meu mestrado nessa área. A gente precisa povoar, né? A gente precisa povoar as nossas mentes com novas nomeações, com novas definições, para a gente poder construir esses mundos novos. E eu acredito que olhar para a educação alimentar a partir da raça nos convida a conhecer a história e a narrativa dos alimentos em relação aos vínculos que são estabelecidos com as diferentes populações no Brasil e no mundo. Por exemplo, né, da foto que é o feijão guandu ou andu, que é um feijão de origem africana, né, e que é muito utilizado pelos agrofloresteiros para a questão de síntese de nitrogênio no solo e melhoria do solo por ser uma leguminosa e tal. E pouco se fala da comestibilidade desse feijão e das relações que se estabeleceram a partir do consumo desse feijão, né? Então, é um alimento da uma planta da negritude, como fala uma amiga, também educadora, Renata Sirimarco, que traz esse conceito de plantas da negritude e alimentos africanos ou africanizados, né? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Consigo. É, e eu tô falando sobre isso porque depois eu volto para esse slide, porque a Crioula Curadoria Alimentar, que é o projeto que eu desenvolvo, que eu pari em 2017, é fruto desse incômodo que eu senti. Eu sou formada em nutrição. Ao longo da minha formação, eu me formei numa universidade da região metropolitana de Porto Alegre, uma universidade particular e majoritariamente branca. Eu fui uma das é, três colegas negras que se formaram numa turma de 33 mulheres. Então, vocês imaginam que a ciência, né, o campo da saúde, ele é muito embranquecido, ele é muito é, eurocentrado, e a crioula surge desse lugar de eu sou nutricionista, eu quero conhecer, e sou uma mulher negra, quero conhecer as minhas origens, quero poder contar as minhas histórias, as histórias da sociobiodiversidade, das punk ancestrais, a partir de quem eu sou, a partir da minha ascendência, né? E aí, então, a crioula surge nesse lugar, né, como um ecossistema que vai construir soluções ecológicas e ancestrais para sistemas alimentares. A gente acredita que pessoas negras merecem desfrutar da saúde, bem-estar e qualidade de vida que uma alimentação afro-ancestral pode oferecer. E a gente faz isso democratizando conhecimentos, né, sobre alimentação numa afroperspectiva e desenvolvendo espaços educacionais para letramento alimentar racializado. Então, voltando aqui, né? Porque curadoria alimentar, né? Passa pelo verbo curar, da cura e curar da maturação, né? Da maturação do queijo, por exemplo, e da nossa própria cura em relação ao nosso corpo, em relação ao nosso corpo e ao nosso alimento, e isso tudo com o planeta, né? Como que a gente pode se reencantar a partir do alimento, reconhecendo os benefícios que isso vai trazer para o nosso corpo físico, emocional, espiritual e também para o planeta. Eu sempre falo que alimentação saudável, ela só é saudável se ela fizer bem para as pessoas e para o planeta. Então, deixa eu ver aqui.
Comida para transformar, e essa imagem para mim ela é bem significativa. Eu sou coletora urbana, então ser coletora urbana também é uma estratégia de educação alimentar. E eu vou dizer que a gente até tem aulas de educação alimentar na faculdade, mas que eu me aproximei da educação alimentar a partir do Fritjof Capra, que é um físico que vai falar sobre a alfabetização ecológica. Quando eu lia sobre alfabetização ecológica, eu fiquei encantada com essa perspectiva de pensar essa alfabetização da nossa casa enquanto planeta, entender os padrões planetários e como o alimento se coloca nessa relação. E ele tem um livro, né, onde a alfabetização ecológica, exemplos de alfabetização ecológica, são muitas vezes ligadas ao alimento. Né? Então, eu acredito que por meio da coleta urbana, por meio dessas caminhadas contemplativas, de olhar para a cidade, para as ruas de uma outra maneira, fora da correria do dia a dia, fora desse relógio, né? Que sempre nos coloca em um senso de urgência e de atraso. O meu senso de urgência, ele é pela comida, pela memória e pela justiça. E essa foto, ela representa isso porque foi uma manhã, um ensaio de fotos que eu fiz, e eu disse para a fotógrafa que a gente ia sair para coletar e que esse seria o ensaio, né? Que ela teria que se desdobrar, porque as fotos iam ser ao longo da caminhada. E ela falou: Mas Bruna, a gente vai encontrar comida? Eu falei: A gente vai, porque tem comida em todo lugar. E no final do ensaio, a gente fez essa foto com todas as plantas comestíveis que a gente encontrou no caminho. Então, esses desde goiaba, pera, ingá, araçá, próprio coração de bananeira, abacate, o que vocês estão vendo aí, lírio do brejo, né, eu vou chamar de banana, né, da costela de Adão, a própria palma, tudo que tá aí a gente encontrou na rua. Então, eu sempre trago essa potência de transformação que a comida tem. E para mim foi muito significativo quando eu tive a minha primeira aula sobre punk, quando eu comecei a sair na rua, quando eu comecei a reconhecer comida em todo lugar. Essa história começa em 2010, mas em 2014 que eu crio o meu primeiro projeto para popularização da sociobiodiversidade e das punk, numa perspectiva de não convencionalidade na época. O nome era em inglês também, era na época, na época não, oficialmente eu nem estava no Slow Food, mas o Slow Food foi uma inspiração para eu pensar nesse nome, né, de outro alimento, outra comida, de outra alimentação possível. Depois eu também passei por um projeto de empreendedorismo com mulheres, que era a Refazenda, onde a gente fazia desde o plantio das punk até a comercialização dos beneficiados, passando então, a partir de 2017, a trabalhar com a crioula. Sempre nesse lugar de sensibilização, nesse lugar de educação, nesse lugar de trazer as pessoas para próximo das questões de sociobiodiversidade. E aí eu vou apresentar rapidamente, né, considerando que a minha fala está focada na crioula, um pouco das nossas atividades, um pouco dessas soluções, né, criadas pensando na educação. E aí a gente está falando bastante de educação de adultos nas nossas experiências, né, e nesse lugar de fazer uma disputa de narrativa, de propor outras cosmopercepções para a gente construir a cozinha, né? Para a gente construir o nosso entendimento sobre cultura alimentar e a relação que a gente pode ter com a comida e com o planeta. E eu sempre trago essa tríade porque eu considero muito a ecologia e a perspectiva de que
Estamos numa emergência climática, precisamos nos adaptar, precisamos construir espaços sustentáveis, mais do que sustentáveis, regenerativos. Então, essa tríade, né, de comida, planeta e seres vivos é algo que também é, dá fundamento para as nossas práticas. Esse curso foi um curso que foi realizado durante a pandemia, né? Alimentação saudável numa Afroperspectiva. Foram 19 meses de curso, onde a gente teve 4 módulos. Se vocês entrarem no site da Crioula, ainda está lá a página do curso. Precisa ser atualizada, porque ainda não temos uma segunda turma, em perspectiva de ser aberta. Mas a gente teve mais de 100 mulheres de dentro e de fora da universidade que se formaram nesse curso, né? E que tem, então, essa atualização em relação à alimentação saudável numa Afroperspectiva, um projeto que a gente fez em parceria com o Instituto de Janira, de Pesquisa e Ensino, que é um instituto do Rio de Janeiro, fundado e protagonizado pela professora doutora Daniela Froze, que é uma educadora. Depois, na fala da Gabi, ela vai trazer a lista de educadores, e mesmo a Daniela não sendo do Slow Food oficialmente, ela é minha educadora, é alguém que me fez ficar na nutrição, que me fez ver o olhar social da nutrição e o meu lugar, né? Como eu poderia construir o meu lugar no mundo, já que ele não existia, né? E eu acho que a crioula é esse meu lugar no mundo. Uma outra que está só a título de menção, mas que vocês também podem acessar porque está no YouTube, é a mega aula, a aula que eu ofereci em parceria com o Fundo Aguibara sobre nutricídio, que é a gente explicando, né, como opera o racismo alimentar na população negra. Infelizmente, eu não vou poder explicar todos os conceitos aqui. Fica aí para a gente construir outros espaços de webinário, né, para fazer essa formação interna. Do ponto de vista de educação e pesquisa, do que me mobiliza, né, atualmente eu uso o termo de plantas alimentícias não colonizadas, que é um processo de desconstruir essa ideia de não convencionalidade, porque se a gente vai olhar para a arca do gosto, se a gente vai olhar para o trabalho que fazemos enquanto slowers, enquanto caracóis, ele está relacionado com histórias que são muito anteriores a nós, né? Então, não convencionais para quem, se a cultura alimentar é esse lastro histórico que faz parte de quem somos, que conta a nossa história. Então, com o Nego Bispo, eu aprendo e começo a considerar que o nosso grande problema para se aproximar da comida de verdade é a colonização. Porque é a colonização que vai gerar as suas filhas, as suas grandíssimas e fortes, né? Que é a globalização, a industrialização e a urbanização, né? São esses os grandes fenômenos que vão trazer a modernidade, que vão refletir na alimentação monótona que a gente tem hoje, na lógica de produção de alimentos que a gente tem hoje. Então, falar sobre comida de verdade para mim é um combate direto aos impactos que a colonização teve nas nossas culturas alimentares. Em breve, depois de muito tempo, estou me sentindo livre, gente. Vocês nem sabem, né? Que esse mês, agora que passou, eu entreguei a versão final da dissertação, recebi meu diploma, logo vai estar no repositório da universidade, vou poder compartilhar com todo mundo. Isso para mim é de grande alegria. Eu estou desde 2017 escrevendo essa dissertação, porque eu me desconstruí por completo, não foi nada fácil, porque não é fácil, por isso que eu digo que é uma faca de dois gumes, porque não é porque pessoas são negras
ou indígenas racializadas, né, que elas têm o letramento racial. E esse letramento racial eu vivi quando eu fui bolsista do projeto Slow Food e fui para a comunidade Calunga, porque eu queria pesquisar as plantas alimentícias não convencionais na realidade quilombola. Vocês, né, como vocês podem ver, eu dei com os meus burros na água e me transformei numa outra Bruna, e eu gosto muito mais dessa versão. E o Slow Food faz parte dessa história. Então, por isso que eu não tirei esse slide anterior da minha fala. Eu já estou me encaminhando para as considerações finais, tá, Isa? Me dá só um toquinho para quando fechar mesmo os 25 minutos. É, Falar de educação alimentar é falar de difusão de conhecimento, né? Então, eu também, enquanto uma pessoa que se coloca como comunicadora nesse mundo, é, trago aqui esse slide só para expressar, em diálogo com as experiências da professora Ana que ela trouxe, fiquei muito inspirada também, né? Então, eu já participei do VegFest, que é o principal evento de veganismo do Brasil, da América Latina, na verdade, da Semana de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública, no próprio Terra Madre, já como representante da comunidade Caracóis Azeviche. No ano passado foi minha primeira experiência de Terra Madre, ainda hoje reverbera. Eu acho que todo mundo que já foi num Terra Madre fica sensibilizado, como eu fico até hoje, já esperando o próximo sem nem saber como vou. Mas é isso, né? Em algum momento eu quero voltar. Também para levar mais das nossas experiências e mais do que a gente está fazendo. Foi muito emocionante para mim, me encontrar. E só mais uma historinha antes de eu entrar para falar do podcast é que, como tem comida em todo lugar e como uma boa coletora, eu reconheço comidas né, em todos os lugares, até na Itália. E aí eu encontrei uma beldroega. Vou contar a história Todos os dias eu colocava no meu crachá ou na minha roupa uma plantinha que eu coletava na rua pinçada, assim. E, gente, quando eu fiz isso com a beldroega, a quantidade de pessoas de países diferentes que chegava para mim e fazia Where are you from? Como você faz isso? Como você faz isso né, no Brasil, de onde você é? Nossa! E eu conversei com pessoas da Índia, com pessoas da Nigéria, enfim, né, de diversos países por causa da beldroega, né? Então, o alimento, ele nos conecta, né? Porque as plantas também viajaram com a gente, né? Que os humanos, esses animais, né? Que somos animais que circulam pela terra e vão circulando as plantas também. Então, a beldroega foi esse ponto de encontro para eu conversar com pessoas sobre diferentes preparações e conseguir me nutrir, né, espiritualmente, afetivamente, do tipo, nossa, algo que para mim é tão trivial, nossa, vi uma beldroega, causou tanto impacto, né? Então, o quanto às vezes ações pequenas que a gente acha que são pequenas vão reverberar muito na vida de outra pessoa, né? Outra atividade, né, de comunicação, de educação alimentar racializada é o podcast Gente Crioula, Construindo Humanidades Ecológicas e Ancestrais. Essa é a primeira temporada, né? A gente ainda está em vias de gravar a segunda temporada, mas vocês já podem ter acesso. São 6 episódios onde a gente, a Lene Godoy, a Afroecológica, a Nath Escolto e eu
a gente conversa sobre diferentes assuntos relacionados à comida, ancestralidade africana e cultura alimentar. Aqui vou passar muito rápido, mas é só para alguns exemplos de atividades, outras que a Crioula também já fez. Em parceria com o Museu das Favelas, a gente desenhou um ciclo de oficinas e aulas show, que é o projeto Xepa, é comida, favela, comida e sustentabilidade. Então, a crioula, né, a gente, nesse processo de curadoria alimentar, a gente fez a linha de aprendizagem, indicou as pessoas que fariam as rodas de conversa, as aulas show, o material complementar, o e-book. Então, a gente fez todo esse processo com o Fundo Aguibara, que desenvolveu a formação, a G1, a comida é ancestral. A gente desenvolveu o guia, né, o material pedagógico que acompanhou as alunas nessa jornada. E o Fundo Crioula, que foi uma ação emergencial que fizemos em relação às catástrofes do Rio Grande do Sul que vivemos em 2024. Não tem uma relação direta com a educação alimentar e nutricional, mas foi uma ação de mobilização e engajamento para que a gente pudesse oferecer recursos diretamente para essas pessoas que a gente sabia que já estão naturalmente no final da fila e em momentos de catástrofe vão para o final da fila, né? Que são famílias negras, mães periféricas, animais não humanos. Então a gente conseguiu arrecadar 60, mais ou menos 60 mil reais que foram distribuídos diretamente para organizações que trabalham com mães, povos e comunidades de matriz africana e animais não humanos. Aqui são as fotos de algumas mulheres que eu admiro, que me ensinam, que fizeram parte da crioula de alguma forma. É, algumas fotinhos vocês conhecem, outras fotinhos são pessoas novas. Não deu tempo de colocar o nome das pessoas aqui, mas é uma diversidade de mulheres que cozinha comigo futuros melhores, né? E, enfim, eu encerro, né, trazendo essa multidão de Brunas que eu sou, né, comunicadora, coletora, nutricionista, culinarista, pesquisadora, sempre com muito afeto, muito mobilizada pela Conceição Evaristo, que ela dizia que ela foi uma criança humilde, né, com poucos recursos, então ela era cercada de palavras, e foram essas palavras que fizeram ela se tornar escritora e querer ser professora. E eu já posso dizer que graças aos meus pais, né, eu fui uma criança cercada de livros, do livro material, né, e do cheiro do quintal das minhas avós. Então, eu cresci, né, entre panelas, livros e cheiros de quintal. Então, hoje é a partir disso que eu narro o meu mundo. E fica aqui, né, o arroba Bruna Crioula, arroba Crioula Curadoria, o nosso site, que está desatualizado, mas que tem textos legais no blog, que são temas atemporais para nossa, né, para essa quadra da história. Tá lá, crioula.net. Obrigada pelo tempo, pela escuta de vocês. E a gente segue essa prosa e essa gira. E obrigada pela escuta, pela atenção e pela possibilidade de compartilhar um pouco da minha trajetória. Bruna, muito obrigada pela sua fala maravilhosa, espetacular. Muitos aprendizados, né, num curto tempo. Muito obrigada mesmo, você é inspiradora.
Você inspira, obrigada mesmo. Foi correria. Mas foi excelente, já deu para captar, né? Eu vou colocar aqui o que chamou a atenção das falas maravilhosas, mas a organização fabulosa que você tem com, né, com o que você faz. Então, assim, muito organizada, né? Muito pensada, muito bem elaborada, todas as suas ações dá para perceber, mesmo que você não tenha dado tempo de aprofundar, né? Então, com temas preciosos. Bruna, você precisa estar com a gente na educação. Você precisa estar junta. Vamos embora, só isso. Né? Porque a gente precisa aí entrar nesses temas, é fundamental. Então, muito obrigada pelas palavras e inspiradoras mesmo. Você e tudo, enfim. Onde você vai, você planta mesmo essa semente. Não tem outra. Né? Então é isso. Muito obrigada, tá? Pelas suas palavras. Vamos agora pro Fúvio, né? Vamos agora. Vou apresentar o Fúvio antes. O Fúvio é jogador de vôlei profissional com graduação em ciência política na Universidade de Nápoles, com licenciatura em geografia no Claretiano Rede de Ensino de Batatais, São Paulo, especialização em segurança alimentar e nutricional da Unesp, em Botucatu, cofundador e educador no Espaço de Yoga. Perdoe-me aqui, gente, que deu um probleminha no meu. Só um momentinho que deu um. Vamos lá, vamos voltar, que deu um problema aqui no computador. Cofundador e educador no Espaço de Yoga e Ecopedagogia Slow Chácara, em Batatais, São Paulo. Cofundador e educador do projeto Composta Trailer, Agricultura Urbana, Terra Fértil e Comida de Verdade. Desenvolve projetos de EAN, Educação Alimentar e Nutricional, com abordagem Slow Food, nas escolas da rede pública e particular da região de Ribeirão Preto, Batatais e Franca, São Paulo. E é professor de língua italiana. Então, com a fala, Fúvio. Boa noite, parceira. Obrigado, Isabelle. Só um detalhe, era jogador, né? Com 50 anos não dá mais para jogar. Meus joelhos reclamam muito. Bom, primeira coisa, estou muito honrado com esta mesa, depois da Ana, depois da Bruna. Foi realmente enriquecedor ouvir vocês. É sempre enriquecedor participar da nossa rede. Eu devo muito à rede Slow Food, desde que eu cheguei no Brasil em 2008, com a minha esposa, que é brasileira de Batatais. Por isso que nós enraizamos aqui no interior do estado de São Paulo, na região nordeste do estado de São Paulo, uma região onde o território é de grandes monoculturas de cana-de-açúcar. Então, vocês podem imaginar a luta agroecológica que diariamente a gente faz, tanto pela militância na segurança alimentar e nutricional, quanto pelo ativismo na nossa rede Slow Food. E como estava dizendo, sou grato a essa rede, porque desde que eu cheguei em 2008, foi realmente acolhido pelo movimento Slow Food, e que me abraçou realmente. E vocês sabem como as brasileiras, os brasileiros realmente te abraçam, te acolhem. Isso, para um europeu que quer, Bruna, descolonizar a todo custo, é maravilhoso. Eu falo que na América do Sul, primeiro no Brasil, que eu conheço, a frequência é outra. Não quero dizer que a Europa fez coisas erradas, mas eu sinto um sentimento de culpa quase em ser europeu, por tudo que os europeus fizeram no mundo todo, na América do Sul. Então, eu tento fazer a minha parte para desconstruir tudo, descolonizar tudo isso e tentar regenerar junto com os irmãos e irmãs na minha caminhada. Bom, fui convidado, no caso específico, para compartilhar um pouco sobre o projeto que, que a gente toca aqui no território de Batatais e na região da Alta Mojana, onde temos duas capitais regionais, Franca e Ribeirão Preto, e o projeto chama Composta Trailer. Conto só porque este nome um pouquinho original, Composta, porque se inspirou na compostagem, principalmente no movimento da Revolução dos Baldinhos
de Florianópolis. E trailer porque logo que a gente pensou junto com alguns professores e professoras, a gente queria compostar batatais na pandemia. Uma das escolas tinha acabado de ganhar um pequeno trailer. É um pequeno trailer realmente, é uma carretinha com as paredes, que era uma, uma biblioteca itinerante, foi doada à escola e se tornou um trailer para compostar na cidade. Surgiu este nome em 2022, mas logo tivemos a sorte que a Secretaria da Educação de Batatais, na pessoa do secretário Vitor Hugo, que é um geógrafo, é um secretário que eu falo extremamente virtuoso, iluminado, com um olhar sistêmico e, a nosso ver, muito inteligente. Ele quis o projeto Composta Trailer, o que a gente trazia pela experiência do Slow Food, ou seja, projetos de educação alimentar com a nossa abordagem na biodiversidade, na cultura alimentar, na, na educação alimentar agroecológica. E, portanto, nasceu esse projeto de forma piloto, pela vontade da Secretaria de Educação. Então, o foco se direcionou um pouco das famílias que a gente queria como parceiras e continuou como dimensão do Composta Trailer, mas abriu esse leque nas escolas públicas, na rede municipal. Começamos com somente 2 escolas e a cada ano a secretaria conseguiu aumentar um pouco o público atendido, as escolas atendidas, até chegar este ano que estamos com todas as 7 escolas da rede municipal e a gente trabalha principalmente com os quintos anos. Então, imagina crianças de 9, 10, 11 anos e no caso específico de uma escola, a gente atende é uma escola de tempo integral, portanto, crianças a partir de 4 anos de idade até os 10. E a equipe andou crescendo, começou com um educador, depois o Danilo entrou na equipe, depois a Karina, depois atualmente a Elisa e a Laura Rosella, que também é uma nossa educadora da Rede Slow Food do Brasil. E então estamos com 4 educadoras e atuamos com 30 turmas, então estamos falando mais ou menos de 600 crianças que recebem oficinas semanais. Praticamente cada turma recebe uma oficina de 1 hora por semana. Vou compartilhar com vocês o- algumas fotos, algumas imagens que eu selecionei um pouco para nortear a minha fala e apresentar um pouco o projeto. Me digam só se estou conseguindo compartilhar. Sim, Fulvio, consigo ver. Isso, ok. Perfeito. O nome do projeto, além de ter esse nome, esse título de Composta Trailer, o subtítulo é Agricultura Urbana, Terra Fértil e Comida de Verdade. Comida de Verdade inspirada no lema da Política Pública de Segurança Alimentar, lá em 2015. Agricultura urbana agroecológica, no específico, porque a gente tenta sensibilizar a comunidade batataense a plantar, a desenvolver hortas comunitárias e também jardins comestíveis, fazer com que o paisagismo se torne um paisagismo comestível. E a terra fértil, porque, obviamente, por meio da compostagem, a gente consegue um adubo natural de grande qualidade, que também representa o ciclo do alimento. Então, como eu estava falando, a gente realiza oficinas com as crianças e o que a gente tenta trazer, obviamente, para as crianças é inspirados também na educação do gosto do movimento Slow Food, os sentidos. Então, as crianças nunca são obrigadas a comer as receitas, a degustar as receitas que a gente prepara juntos, mas com certeza elas vivenciam por meio dos sentidos, com o olfato, com o paladar, com a visão, vivenciam os alimentos in natura. E o que a gente traz nas oficinas são simplesmente os alimentos sazonais, os alimentos de época, os alimentos do nosso território, então todos os alimentos da nossa região,
e os alimentos que representam um pouco o Brasil como um todo. Por isso coloquei esta foto do preparo da mandioca, nesse caso a gente estava preparando a massinha para poder fazer um roast, a gente chama de, de pizza de mandioca, mas na real é um biju, e esse biju a gente separa, como vocês sabem, o polvilho, e o polvilho depois as crianças descobrem que dá para fazer todas as receitas, como, por exemplo, a nossa mágica tapioca. E nesse caso são crianças nessa foto bem pequenina, de 4, 5 anos, e não precisa nem contar para vocês como para elas é um momento realmente mágico, sagrado. É um ritual de trazer alimento na escola, que não é uma prática muito comum nas escolas públicas. Portanto, trazer alimentos para elas representa um verdadeiro ato de amor. A gente percebe ao longo dos meses, dos anos, que elas nos veem como facilitadores, educadoras, mas principalmente como pessoas que vêm com muito amor e muito carinho. E o alimento permite isso de uma forma imediata, porque o alimento é cuidado. Então, esse aqui é uma fase sucessiva depois de separar a mandioca, o polvilho e massa, a gente faz essas receitinhas e já ao lado da criança direita dá para ver o polvilho já começando a sentar, e nas aulas sucessivas a gente tenta fazer também algumas sequências para aprofundar um pouquinho as possibilidades, a versatilidade de alguns alimentos. E a mandioca, como a gente sabe, é a rainha da culinária brasileira, de norte a sul, de leste a oeste, temos essa grande raiz. Infelizmente, Gabi, não temos engenho de farinha, não temos casa de farinha na nossa região do Sudeste, pelo menos aqui no interior de São Paulo, mas a gente traz também esse conhecimento para eles. Mas preciso pontuar que a gente tenta fazer uma educação muito do fazer, uma educação que, por meio do fazer, possa trazer conhecimento. A gente acredita que vivenciando realmente com as mãos e com os sentidos, que a gente pode também fazer uma educação transformadora, regeneradora. Esse é um belo exemplo, sempre trabalhando com polvilho, no caso, a gente faz esse famosos agora na cidade pão de queijo, são simplesmente pão de queijos, onde a gente tira o queijo e coloca raízes ou outros tipos de verduras e legumes. Alguém quer adivinhar, pode botar no chat que tipo de alimento que colocamos aqui para fazer o pão de beijo, e depois eu falo, mas obviamente tem que ter uma cor roxa. E tem tantas outras oficinas, penso que cada turma consegue vivenciar com a gente 35, 40 oficinas por ano, então tem como explorar tanto a parte da ecoculinária, quanto as oficinas focadas mais nos espaços ecopedagógicos que a gente tenta, de acordo com o espaço de cada escola, tenta realizar nas unidades escolares. Então, onde tem mais espaços, nascem pequenas hortas, pequenos canteiros, sempre inspirados nos princípios agroecológicos e agroflorestais. E, nesse caso, as crianças estão peneirando literalmente o adubo, que geralmente é preparado no ano anterior. A gente monta umas composteiras feitas de pallets, aproveitamos de pallets na vertical, se criam várias cubas, e as cozinheiras responsáveis da alimentação escolar das escolas são grandes parceiras nossas, porque separam o resíduo orgânico, e tanto a equipe quanto junto com as crianças faz o manejo dessas bombonas. Então, despeja semanalmente o resíduo orgânico nas composteiras, faz a higienização, e com as crianças a gente faz a cobertura seca para poder realizar uma composteira eh, de forma, enfim, como uma composteira humana, ou seja, fazer a justa proporção entre resíduos orgânicos úmidos e a parte seca, então, pela proporção famosa entre carbono e nitrogênio. As composteiras também são espaços ecopedagógicos onde as crianças se identificam muito. Geralmente, no começo do ano, a gente
pipas, composteiras, elas personalizam as composteiras com tintas, com desenhos, com assinaturas. Isso ajuda as crianças a se empoderar do espaço da escola, principalmente dos espaços ao ar livre. Nem precisa contar quantas crianças precisam e gostam de sair um pouco da sala de aula. Então, além dos alimentos e da comida, da culinária que a gente trabalha dentro da sala de aula, a gente tenta o mais possível levá-los para os espaços abertos, não somente dentro da escola, mas também nos espaços perto da escola, onde tem áreas verdes, onde tem um bosque municipal, onde tem um horto florestal. E, como eu estava falando, onde as escolas permitem pequenos espaços verdes, a gente cria canteiros ecopedagógicos, são hortas pedagógicas, então imaginem hortas pequenas, mas a gente tenta plantar tanto plantinhas de ciclo curto, tipo as folhosas de 30, 60 dias, ou como legumes de 40, 60, 90 dias, assim como plantios de mandioca, de milho, de tempos um pouco mais longos. Se as crianças percebem esses tempos naturais das plantinhas, tanto de ciclo curto, médio e longo, e às vezes as próprias crianças que plantaram uma mandioca no ano anterior, a colheita acontece no ano seguinte, então elas percebem dessa forma também esses tempos e desenvolvem também paciência, além do cuidado necessário nas hortas, elas desenvolvem também essa paciência necessária para esperar, às vezes, uns momentos certos que a natureza, enfim, nos proporciona. E essa foto é representativa muito porque, finalmente, quando chega, depois de tanto cuidado, o momento da colheita, é realmente aquela relação campo-mesa, no sentido que eles conseguem finalmente colher e degustar por meio de receitas. E o que a gente percebeu, faz muitos anos que a gente faz isso, que as crianças, quando cuidam de uma horta, quando elas mesmas plantam, cuidam e colhem, querem experimentar. Então, é a forma mais evidente de como a educação alimentar tem que passar pelo plantio, pelo cuidado de uma horta, pelo cuidado com as plantas e todos os seres que, na verdade, existem numa horta agroecológica. Então, insetos, animais, borboletas, abelhas, minhocas, obviamente. Então, a nossa sugestão é que sempre tenha, obviamente, uma horta, um espaço verde onde poder plantar e cuidar realmente das plantinhas da própria comida. Também porque todo esse conhecimento que elas adquiriram, todas essas vivências, elas levam em casa. E muitas vezes ainda essas crianças têm a sorte de ter, geralmente, a geração dos avós, que ainda gostam de plantar um pedacinho de quintal. Então, elas trazem muito conhecimento da gente, para a gente também. Há uma troca constante entre crianças e educadoras. Aqui eu não estou vendo até uma foto com máscara para a transição entre a pandemia e tempos mais normais, de 22 para 23, colheita de cebolinha, alface, todas as plantinhas de ciclo curto. E a gente valoriza, claro, todas as sementes crioulas. Então, nesse caso, como eu estava falando, as crianças do ano anterior plantaram milho na safra da chuva, lá em outubro, novembro, e as crianças do ano seguinte conseguiram fazer a colheita. A gente ressalta também toda essa parte da colaboração, também do cuidado para os outros que virão, que também é um princípio educativo muito importante, desse cuidado que a gente tem que ter consigo mesmo, com os outros e com o meio ambiente ao nosso redor. Eu vi já na apresentação da Bruna, várias vezes apareceu o mangará, o nosso umbigo de bananeira, coração de bananeira, que representa um pouquinho os alimentos regionais que a gente tem aqui na nossa região. Muitas crianças não têm mais o hábito de comer isso, então a gente faz questão de fazer receitas com plantas alimentícias não convencionais, que em algumas regiões são super convencionais. Neste caso, o nosso umbigo de bananeira se tornou não convencional, porque poucos têm familiaridade com isso, mas as crianças se surpreendem muito com esses sabores, com essas possibilidades. E um destaque do nosso projeto é
é a visita ecopedagógica que a gente faz nos nossos parceiros do Sítio Santa Terra, que fica em Patrocínio Paulista, 80 quilômetros de Batatais. E é um casal, Angélica e Anderson, com um filho, Joãozinho, de 7 anos. Eles são praticamente para nós o que representa o contraste do rural, em primeiro lugar, porque são um casal que morava na cidade em Franca, se apaixonaram pela agrofloresta por meio de cursos, deixaram as atividades, ele é engenheiro e a Angélica na área do marketing, e conseguiram a muito custo, com muito sacrifício, 2 hectares de terreno, um terreno muito pequeno, uma verdadeira agricultura familiar, e começaram a agroflorestar. Em 7, 8 anos, eles conseguiram regenerar todo o sítio, que era um sítio de pasto praticamente. Tiraram as vaquinhas e começaram, com foco em café, a fazer um sistema agroflorestal. E eles têm, esse casal tem um dom de educação, eles são praticamente os grandes educadores portanto, se tornaram nossos principais parceiros, graças ao sacrifício também da prefeitura, que consegue disponibilizar os ônibus. A gente faz com todas as turmas essas visitas uma vez por ano e garanto que isso é realmente transformador para as nossas crianças, porque elas vivenciam, apesar que são numa tarde ou numa manhã, mas vivenciam a abundância é a beleza que um sistema agroflorestal pode proporcionar, pode oferecer. Então, não precisa explicar nada para as crianças. Quando elas entram na agrofloresta, dá para ver nos olhos delas todo o encanto que elas têm com esta abundância de banana, café, eucalipto, frutíferas, horta. E quando a gente volta para a escola, primeiro elas querem fazer a mesma coisa nas hortinhas. Isso se torna um pouco complicado dependendo do espaço. Mas a gente consegue explicar para elas que dá para aproveitar dos princípios agroflorestais, princípios da regeneração, para plantar toda aquela abundância em pequenos espaços. E todos os anos a gente faz uns relatos por meio de desenhos, por meio de uma forma artística para representar um pouquinho o que foi o Composta Trailers para as crianças, no desenho coletivo que elas fazem, o que aparece mais é a agrofloresta da Anderson, da Angélica, eles desenham um casal, desenham um Joãozinho, desenham a comida que a Angélica e a Anderson oferecem dentro da porteira para as crianças e todas as agroflorestas, eles começam a fazer todo extrato médio, extrato baixo, extrato alto, toda adensada, é maravilhoso. Esqueci de colocar umas fotos dos desenhos deles. A Angélica tem todos os relatos, ela guarda com o maior carinho. E para nós, como educadores, realmente isso nos toca, porque é um feedback maravilhoso no final do ano, que com certeza a sementinha agroflorestal da regeneração foi jogada. Depois a gente sabe que tudo pode acontecer ao longo do crescimento dessas crianças, na adolescência, na juventude. Aqui na agrofloresta mesmo, porque o Anderson sempre consegue fazer uma dinâmica prática, então geralmente ou é uma colheita, ou é um plantio, ou são crianças pequenas, não dá para fazer o manejo, mas geralmente elas têm um contato direto com a terra, isso é fundamental. E é claro que a gente coloca muita vivência artística, então pinturas naturais, papo, urucum, vivências sensoriais dentro das linhas agroflorestais. É uma experiência realmente enriquecedora. E aqui é o grupo que se está despedindo da, da vivência. Outra frente de trabalho que o Composta Trailer tem é no território, no município, é com as secretarias de saúde, com a Secretaria da Assistência Social e com a Secretaria de Meio Ambiente. A gente ajudou, colaborou, enfim, para implementar o CONSEA, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, por meio do CONSEA e do Composta Trailer, que vamos dizer é o braço educativo e das oficinas práticas, a gente promove nos CAPs, nos CRAS, essas vivências por meio da culinária, a gente consegue tocar um pouco o coraçãozinho, as almas desses serzinhos que estão em situação de vulnerabilidade psíquica ou social,
e a gente percebe como o alimento realmente é algo que tem um potencial imenso para poder trabalhar com essa população em, em situação de vulnerabilidade. Por meio sempre do CONSEA, com a Secretaria da Saúde, a gente costuma fazer eventos nas praças, nos lugares públicos, geralmente promovendo um pouquinho de alimentação adequada e saudável, geralmente com frutas, com outras dinâmicas e oficinas que possam sensibilizar a comunidade quanto a se nutrir bem, a se alimentar bem, para poder cuidar de si, ter um pouquinho de cuidado através da alimentação. Outra parceria aqui com a PAI de Batatais, a gente costuma montar composteiras e fazer com que todas as instituições da cidade possam começar a compostar com seus públicos e poder começar este processo regenerativo a partir da compostagem. E a gente tem parcerias também com algumas empresas ou empreendimentos, por exemplo, aqui é um café que tem uma pegada artística e social muito bacana. A gente montou umas composteiras para o café, e a gente vai começar a fazer vários eventos nesses cafés. E a última frente, que foi a primeira, na verdade, como começou o projeto, como disse, é com as famílias. Então, uma vez por semana, o trailer anda pela cidade e coleta os baldinhos, inspirado na Revolução dos Baldinhos, coleta os baldinhos das famílias parceiras, em troca ganha muitos abraços e, de vez em quando, um adubo pronto para poder plantar, e alguns brindes também de outros amigos parceiros, como essa aqui, a moça Isabelle, que ganhou uma fruta desidratada da Terrarelva, que são outro casal parceiros que desidrata a fruta agroecológica, maravilhosos. Então, não sei se vocês perceberam, mas a gente em Batatais conseguimos criar uma rede de parcerias muito bacana, tanto com as secretarias de política públicas, quanto com algumas empresas que nos apoiou até financeiramente no começo. Agora, nossa principal parceiro financeiro, econômico, é a Secretaria de Educação. Mas no começo foi fundamental esta ajuda também das famílias e de algum empreendimento pequeno para poder começar com as pequenas despesas de bombonas, de balde, de plotagem de trailer e de outras despesas iniciais. E esse aqui é o trailer, falei que era pequenininho, né? Dá para ver que é uma carretinha, mas cabem 8, 10 bombonas, então dá para coletar mensalmente, por semana, deixa eu fazer a conta, 100, um 500 quilos por mês, que não é nada, mas tem um papel educativo importante, porque as pessoas começam a perceber quanto é belo, quanto é importante do ponto de vista ecológico fazer compostagem. Deixa eu fechar aqui a apresentação. Obrigada, Fúvio. Opa, Fechou desculpa, aqui. furei no Fechou tempo. aqui. Obrigada, viu? Excelente apresentação. O projeto é belíssimo, muito bonito e chama atenção a importância da articulação, né, Fúvio? A articulação, ela ganha uma força, né, imensa aí e faz esse projeto também, né, com a sua energia aí, um super projeto, né? Que precisa ser replicado, né, no Brasil todo, precisa mesmo, né? Urgentemente. Muito obrigada pela fala, Fúvio. E agora vamos para a Gabriela Pieroni, tá? São 8h34. A gente precisa de uns 15 minutos, né, para as perguntas que vão vir. Pode ser, Gabriela, dá certo aí a gente conseguir essa, né? Vai ser um desafio para uma mineira, Ai, mas não vamos é? lá. Então, vou apresentar rapidamente aqui a Gabriela Pieroni. A Gabi Pieroni é historiadora, mestre em preservação do patrimônio cultural pela IPAM e doutoranda em gestão de cultura e patrimônio na Universidade de Barcelona. Desde 2003, educadora popular em territórios tradicionais. Desde 2010, atua na rede Slow Food e atualmente é membro do
do Grupo Educação e porta-voz do Grupo Mandiocas do Brasil. É associado à Associação do Slow Food Brasil e representa comunidades e foi organizadora do livro Caracol de Práticas Educativas. Com a palavra, Oi, gente, boa noite. Estou aqui na rede porque eu passei o dia na cadeira de escritório e a lombar não aguenta. E a rede é maravilhosa, né? É, muito bom estar aqui, né? A gente precisa organizar mais momentos como esse. Eu como membro da comissão organizadora também do encontro da Rede Slow Food, estava muito ansiosa por esse dia do webinário focado na educação, né? Principalmente porque aqui a gente tem reunidos a velha guarda, né, do GT, antigo GT, e temos também as atuantes membros atuais, né, atuantes membros atuais, Isabelle, né, e todo o seu grupo. Socorro também, né, nossa diretora da associação, que também anda bastante presente no tema. E eu acho que a gente precisava, né, desse momento, que venham outros. E que a gente se encontre presencialmente, né, que foi a grande diferença, né, desse nosso grupo. Acho que existir até hoje, né, ter essa continuidade, foram os encontros presenciais, na minha opinião, né? Então, que a gente não se disperse só nos webinários, né? Que a gente foque a nossa energia em conseguir promover, né, fomentar esse encontro presencial para a gente poder cheirar, ouvir, sentir tudo isso que, né, a Ana, o Fulvio né, o nosso trabalho de educadores alimentares sensoriais pede, né, que a gente esteja se alimentando junto, que a gente esteja trocando aromas, né, e é isso. Então, gente, eu vou tentar ser mais rápida, porque eu pensei, em falar um pouco de mim. Para quem não me conhece, né? Eu conheço, grande parte das pessoas que estão aqui, mas tem algumas pessoas que, eu não me que não me conhecem. Mas também não tem como falar de mim sem falar do nós, né? Eu sou apaixonada pela Rede Slow Food Brasil, devo muito a essa história, né? Esse coletivo que se renova, que teve várias fases, e principalmente aquele da educação, né? Aprendi muito hoje, tudo que eu sou como educadora, eu devo muito a esse grupo. Inclusive, eu fiz uma lista aqui de pessoas que são minhas referências dentro da Rede Slow Food Brasil, e fiz também uma listinha dos principais marcos, assim, onde eu mais aprendi, né, com essa rede, com o tema relacionado diretamente ao tema da educação, né? Eu sou historiadora, porém, em 2002, minha historinha, né? A historiadora que está sempre pensando as historinhas. Em 2002, eu visitei um assentamento do MST, tive a oportunidade de entrar pela primeira vez numa escola rural, vi um pôster imenso do Paulo Freire, né? E era no período do Fórum Social Mundial de Porto Alegre. E ali eu vi acontecer, né, uma escola que tinha uma horta, que tinha uma compostagem, e me convidaram para falar, para contar a minha história, né, de onde eu vinha na sala de aula. E aquilo tudo me preencheu tanto assim que eu falei, pronto, eu quero trabalhar com educação, esse é meu caminho, né? E como foi num chão MST, né? Naquele momento, esse meu apreço, meu desejo de apoiar os agricultores e essa minha vontade, né, de trabalhar com o alimento, com saberes tradicionais, já estava acontecendo. Mas eu fazia uma faculdade de jornalismo, né? Então, eu voltei para Minas, eu deixei minha faculdade e me matriculei numa faculdade de história lá em Florianópolis. No meio da faculdade, eu comecei a trabalhar com conhecimentos tradicionais dos engenhos de farinha, que até hoje, né, eu também trabalho como pesquisadora em territórios e educadora, né, com o tema da mandioca, sou porta-voz também desse grupo.
E então foi algo que foi de alguma forma se complementando assim no meio da minha graduação e assim eu me tornei uma historiadora que trabalha com educação alimentar e tenho como principal ferramenta a educação alimentar, né? E me inspirei muito em diversos colegas e trabalhos do movimento Slow Food, que são. é, Lembrei hoje a Bruna falando da Beldroega, eu lembrei muito da Tânia Romão. A Tânia, nossa querida e saudosa Tânia, né? Que, assim, os momentos que eu pude estar com ela, eu aproveitei todos ao máximo, né? No Terra Madre, no restaurante dela, em São Paulo. E para mim, assim, uma das grandes mestras da educação da rede. A Neide Rigo também, apesar de ser uma pessoa que nunca conseguiu sentar, né, aqui dentro, mais mão na massa, mas ela se considera, e a gente considera ela também, né, uma membro da Rede Slow Food Brasil, já foi com a gente nas delegações, né, do Terra Madre. Eu acho, assim, genial a forma com que ela conseguiu também trazer conectar, né, essa questão da biodiversidade, das punks, com a culinária e com esse universo do que Fulvio traz muito, né? Que é do sensibilizar, encantar, né? Da educação. Inclusive, Fulvio também é um grande mestre que aprendi muito, me inspirei muito. Ele é genial com as crianças. Eu tive na Slow Chácara, participei de atividades com ele, conheci as crianças dele e assim aprendi muito mesmo durante o processo, nossos processos de encontro presencial do GT, da comunidade Slow Food de Educação e também do projeto Caracol, né? Qual a gente trabalhou também. Ele conduziu atividades junto ao MST também. Aí está o nosso Caracol de Práticas. Então, lembrei também de Regina Celli, gente. Regina também foi outra que me ensinou muito. A gente teve em diversas oficinas junto também. Eu acho hoje assim uma das maiores educadoras assim alimentares, né? Que eu continuo, né? Ela continua produzindo tanto no seu canal quanto lá no Favela Orgânica, na TV também, né? Seus conteúdos. Então, assim, outro dia teve aqui no Ceará, ela vai trabalhar nas cozinhas do Ceará Sem Fome, trabalhando com as merendeiras, né? Então, acho a Regina assim um pilar, né, da nossa história da Rede Slow Food Brasil. Aí foi lembrado aqui que eu perguntei no início, né, quem que a gente podia lembrar mais. Foi lembrado aqui da Claudinha Matos, outra grande mestra lá no ZIN também, nos encontros do GT. A gente teve fazendo oficinas, né, do gosto. Aprendi muito. A mesa da biodiversidade, aprendi tudo que eu pratico hoje nos territórios indígenas, aprendi com Ana Tomazoni e Cláudia Matos. E a Adriana Vernatti também. É, Foi citada a nossa colega Gi, que deveria estar aqui também, hoje ainda atuante na Associação Slow Food do Brasil, da equipe de projetos, né, educadora, que trabalha também diversas temáticas. A gente trabalhou junto também com os engenhos de farinha em Santa Catarina. É, Continua articulando projetos em educação, nos territórios, na Associação Slow Food do Brasil, né? Lá em Santa Catarina, assim, a primeira vez que eu ouvi dizer sobre a educação do gosto, todo esse arcabouço que a gente importa da Itália, né, dos princípios do Manifesto da Educação, do Slow Food Internacional, foi com o Felipe Belletini, um chefe de cozinha e educador incrível, dos mais geniais que eu já conheci. Fúvio mencionou sobre a evolução dos baldinhos, né, que inspirou o Composta Trailer. O Felipe sempre foi o educador da rede, desde antes de eu entrar, desde acho que 2007. O Felipe trabalha junto ao pessoal da Revolução dos Baldinhos. Apoiou muito voluntariamente a construção dessa parte educacional toda lá, da cozinha, né? Cozinha Mãe, o Marcos está falando ali, que é uma pessoa que também esteve presente lá com a gente. E o Felipe, junto com o Fabiano Gregório,
eles foram muito pioneiros, né? Nessa parte de, acho que era o chefe Ofir, né? Do norte do país, que formou eles na época do convívio Sabor Selvagem. E eles atuaram comigo no ano de 2010 até 2015 em Santa Catarina, também em diversas escolas, né? A gente chamava eles para fazer a educação sensorial e do gosto, e até hoje eles atuam com isso, né? Ano passado eu tive uma atividade deles ainda, em Santa Catarina, com os projetos. Então, assim, são duas grandes referências minhas. É, Não posso deixar de lembrar, assim, já trazendo os marcos, né, da educação, da nossa colega Marina Viana, tá aqui também, eu acho. Marina foi a primeira nossa representante da educação. Ela conduziu um processo no início da construção da Associação Slow Food do Brasil para a gente inserir a parte de educação no regimento da associação, né? Eu participei disso, a gente fez um encontro grande com a delegação do Brasil no Terra Madre, no início da década de 10, e a Marina, logo na sequência, virou a nossa representante no Slow Food Internacional de Educação. É a nossa eterna porta-voz, né, desse grupo, desde então, porque foi a representante que, na formação da associação, veio trazendo esse tema. E logo em seguida veio o Fúvio, que foi aquele que chegou e botou a mão na massa e falou: Ei, gente, vamos criar um GT? Passou um formulário para todo mundo, né? Todo mundo se inscreveu, fez o link, enviou o link e a gente deu início à comunidade, que hoje é a comunidade Slow Food Educação, né? Então, o Fúvio é nosso grande idealizador. Essa fase que eu estou falando, assim, é a primeira fase, né? Assim, quando a gente ainda se inspirava muito nos princípios da educação que a gente via o pessoal da Itália praticando, né? A questão da educação sensorial, a educação do gosto. A fase onde a gente conseguiu viabilizar um projeto, né? É, a gente captou um recurso, mobilizou um parceiro por conta própria, né? O nosso grupo da rede acessou a Associação Slow Food do Brasil para né, usar essa ferramenta, que é a associação, para a gente elaborar esse projeto onde a gente pudesse se encontrar e consolidar um material de educação, que foi o documentário Nhanderecó e o livro, né, Caracol de Práticas, que fosse nosso, com a nossa cara, com a cara do Brasil, com essas várias referências, né? Hoje, imagina a Bruna trazendo essa questão da educação alimentar racializada, quantos conteúdos, né? A Ana Tomazoni trabalha também com os mais idosos, né? A educação intergeracional, assim, que é algo muito interessante. São muitas formações que a gente tem, é multidisciplinar, né? Essa rede, essa potência que a gente tem na rede. Então, a gente pensou materiais que fossem expressar essa cara do Brasil na educação, né? Adaptando a educação do gosto do slow food ao nosso contexto, à nossa realidade social, né? E assim, no ano de 2021, foram consolidados esses materiais. Um outro momento muito importante político que eu queria destacar é que, infelizmente, foi desmontado com o golpe de 2016, foram nossas parcerias com a CGAN, que era, na época, o Conselho de... a parte que cuida da educação alimentar lá em Brasília, né? A gente teve presente lá, eu tive presente lá várias vezes, a gente realizava reuniões, né, com várias pessoas do grupo, e a gente construiu diversas propostas de projeto que seriam muito revolucionárias, porque era para a gente pegar esse material didático do Slow Food e aplicar para centros de saúde, escolas da rede pública, né, lá no MDA, né, no antigo MDA antes do golpe. E a gente rodou o Brasil com as oficinas do gosto. Na época da construção quando consolidou essa ideia de comida de verdade, né, junto ao Concer,
o MDA nos convidou, né? A gente rodou o Brasil, fomos no norte, no sul, com as oficinas do GOS, com os educadores da rede, financiados pelo MDA, para trazer a nossa metodologia e incorporar nesse novo momento que estava acontecendo, que era a construção desse conceito de comida de verdade, o Guia Popular para a Alimentação Brasileira, que a Ana também trouxe, né, a parte do Guia das Crianças. Então, esse momento tão efervescente que logo depois veio o golpe e desmontou, a gente estava assim com os 3 projetos prontos para ser financiados, para que o nosso material hoje estivesse chegando na ponta, né? Também na área da assistência social, a gente tinha um diálogo. Então, foi uma pena muito grande, veio a pandemia, né? A gente se desarticulou. E agora nos últimos anos, né, com a Adriele, Isabelle, Alberto também, né, lá na Bahia, Anderson, várias pessoas que não vale nem mencionar, porque a gente pode errar, que continuam dando sequência, né, estudando esse material. Quem sabe a gente possa produzir outro material mais atualizado, trazendo outras experiências. Hoje a gente viu a da Bruna, da, né, Ana, eu, Fúvio, mas quem sabe, né, a gente consegue esse ano, através do encontro presencial, ou através também de se unir para escrever projetos, né? Porque a gente precisa fomento, não tem como. A gente trabalha individualmente nos territórios, mas quando a gente vai se juntar, a gente precisa de recurso, né? E é isso, gente. Atualmente, eu trabalho com os inventários participativos da cultura alimentar. Atualmente, nada, porque eu trabalho há 20 anos com essa metodologia, né? Já que eu sou historiadora, então, o meu lugarzinho dentro da educação alimentar é na educação patrimonial. Primeiro inventário que eu, né, que é essa ideia, né, decolonial, contracolonial, né, puxando toda a fala da Bruna, da gente construir saber nos territórios a partir do olhar deles e junto com eles, não trazendo coisas novas e falando dele, falando, né, falando junto, né, e então o meu foco nos últimos anos tem sido construir pesquisa participativa nos territórios que são grandes momentos de educação alimentar, vivências. Então, a gente vai falar sobre a caça, sobre a criação de animais, sobre a agricultura, sobre, né, a horta, sobre o quintal produtivo. Aí a gente vai para a cozinha, a gente vai para a escola, para a cozinha da escola indígena, falar também né, da educação alimentar, da entrada da educação industrializada nas escolas indígenas, né? Aqui no Ceará a gente tem feito, através da associação e do projeto Território e Cultura Alimentar, um trabalho lindo em parceria com as escolas indígenas, né? Logo, logo vão sair os materiais que a gente está acabando de consolidar esse mês. São 4 inventários, tem os planos de salvaguarda do- dos territórios indígenas, tem audiovisuais, onde vocês vão poder ver esse processo, né, dessa metodologia que a gente foi ampliando, né, desde a época que a gente trabalhou com os engenhos de farinha, né, com a fortaleza dos engenhos de farinha, que tem o inventário cultural, né, dos engenhos, até hoje que a gente já está completando 6 territórios no Ceará indígenas que a gente trabalha. Então é isso. Muito legal estar com vocês. Pena o tempo é curto. Desculpa, eu já estourei o tempo que a gente Não, tinha, imagina, você está dentro do mas tempo, vamos Gabi, lá. imagina. Não, está dentro do tempo, tá? Tranquilo. Obrigada. Fechou com chave de ouro, hein, Gabriela? A fala sempre muito pertinente. Muito obrigada aí por trazer esse. A gente precisa, né, saber de onde veio para valorizar mais ainda, né, onde estamos. Então, a gente segue firme, né, aprendendo e é isso, né, colocando a educação lá em cima porque a gente sabe o poder dela transformador, né? Vimos hoje, né, em diferentes territórios, com diferentes frentes, com diferentes ações, o poder, né, magnífico da educação. Então, como pergunta aqui no... Alguém quer fazer alguma pergunta pelo vídeo, por vídeo aqui?
Nós temos pelo chat com o Marcos, né? Ele perguntou especificamente para a Ana como é que você visualiza, Ana, a questão dos ativistas mais jovens, né, que têm condições financeiras um pouco mais delicadas, de como é que pode envolver, né, nessa questão do ativismo, das ações, né? Ele colocou essa pergunta aqui. Eu agradeço, inclusive, falei uma oportunidade aí, Marcos, né? Natureba. Eu já li a sua comunicação. Eu acho assim, Marcos, o que eu indico sempre são dentro das comunidades, né? Se envolver e conhecer essa comunidade. Por exemplo, eu tenho aqui dos pescadores, é você com os seus saberes, né? E principalmente esses saberes básicos, né? Que você tem como gratuidade dentro do próprio, hoje se tem dentro do nosso Slow Food Brasil. É ou não é, gente? Tem muita coisa boa lá. São dicionários e dicionários de culturas, né? Vale a pena estudar e ver isso. Agora, a minha dica primeiro que tem editais realmente fantástico. Agora, para esses editais, você precisa atuar junto a associações. Associações de N formas Pra você ter ideia, aqui nós temos eu citei o dos pescadores, né? E foi por aí que a gente acabou conhecendo. Depois, o próprio fruto do cambuci. Como que surgiu a rota do cambuci, não é verdade? Como que foi? Por uma própria necessidade do fruto da terra, fomos junto a algumas, justamente, de novo, a próprias associações e prefeitura, e começamos ali. A própria Xepa, que a gente tem a feira da Xepa, as minhas feiras locais, que eu fiz em menos lugares, se procurar a prefeitura, isso você tem, eles arrumam desde o microfone até uma perua para ir. Agora, o que nós, educadores, a dica que eu dou, se você me permite, é um dos livros aí que eu tenho como coletânea, que eu citei, é que a gente precisa estar atento a uma coisa. O meu trabalho, obrigada que a Gabriela falou, e eu não falei uma vez, e é o que eu atuo dia e noite, é o meu trabalho, e eu acredito, intergeracional, né? Acredite e pratico, e que é somente um refrãozinho, refletindo ainda sobre nós, hein, meu querido, nós educadores, nesse viver e conviver com pessoas. Eu sou como educadora em ações práticas e aprendi uma coisa e vamos compartilhar. Aprendi que pessoas vão esquecer o que você disse, até o que você ensinou, mas não vão esquecer como você as fez sentir e praticar nas diferentes ações. E pela alimentação, acredite, Marcos, pela alimentação, o que você a fez sentir, o que você fez valorizar. E eu estava dentro de uma grande favela, dando uma aula de etiqueta à mesa, tudo com plástico, com 3 mesas maravilhosas, me sentindo a professora de etiqueta. E veio uma criança que me ensinou alguma coisa que jamais eu esquecerei e vou sentir essa criança de favela, inclusive uma das favelas mais perigosas que a gente tem aqui em São Bernardo do Campo. Conto para você, Marcos. Ela falou, e eu não tenho. Depois, na hora da degustação final, que íamos servir, professora, eu não tenho mesa. Como a senhora está falando de etiqueta mesa, mas eu não tenho mesa na minha casa. E foi aquela nossa hercúrea, aquele amor, aquela coisa de educador, de pegar uma das toalhas, jogar na mesa, sentar aquelas crianças todas em volta, no chão, não importa. Aí, fazer aquela celebração daquele momento, para aquele alimento, acreditar naquele alimento que me alimenta, que dá força, que me faz compartilhar e realmente
cada um na sua religião, porque você imagine lá que tem de Umbanda tudo, né? Naquela cerimônia que fizemos ali no chão com uma toalha, foi uma etiqueta. Respeitar ali, primeiro se concentrar e agradecer aquele alimento que estávamos servindo, mas, Marcos, acima de tudo, respeitar, não aquela, "Oh, vamos comer tudo, sabe, servir aquela coisa, não, respeitar aquele momento de celebração, de um momento único do alimentar-se e valorizar isso numa coisa coletiva, numa coisa de irmandade. Eu não sei se eu me faço, se eu me sinto clara nisso, mas eu tive um grande aprendizado, que a minha etiqueta mesa, sem a mesa, é esse, gente, nós. Ainda somos nós. Eu acho que se eu trocasse uma ideia aqui com a nossa querida palestrante afro, como eu faço, por exemplo, com a Socorro, de vez em quando, e que nós não temos tempo finito, é uma coisa maravilhosa. Como a gente, dentro do Slow Food, precisa desenvolver esse campo de respeito e de amor, não só para o alimento, mas para essa convivência, principalmente nos dias de hoje, despertar essa curiosidade, sair da tela e ir para a Mãe Terra. É isso, gente. Ela nunca vai esquecer do que você a fez sentir, como nosso professor educador Flúvio a faz sentir. Você é inesquecível na vida dela, acredite. Minha querida educadora Mandioqueira, eu conheço seu trabalho, você transformou a vida, te transforma até hoje. Você é uma eterna educadora. Isabelle, eu termino agradecendo. E essa querida crioula, o que me ensinou hoje. Parabéns pelo seu trabalho, quero te conhecer muito mais. Gratidão. Ponto. Obrigada, Ana, pelas palavras. Então, gente, obrigada a quem assistiu aqui, esteve conosco, nesse tempo. Muito obrigada também a vocês que deram aí o tom, né? Foi maravilhoso. Obrigada pelo aprendizado. E quem quiser, né, se movimentar com a gente, do Grupo Educação, precisamos muito. Então, quem está assistindo, que quer se chegar e contribuir, né? Estamos esperando por vocês e vamos construir, né? Então, acho que por conta da hora, né, a gente pode finalizar e tirar uma foto, né? Alguém pode tirar um print por favor? O Marcos queria perguntar antes. Pode falar, Marcos. Pessoal, então, primeiramente, agradecido aí pelo espaço, também que vim para a rede, porque a lombar, aceitei a sugestão da Gabi ali, estou no quarto do meu filho aqui, tem uma redezinha. Sobre a questão de, eu trabalho eu sou docente em educação profissional na gastronomia, e eu penso muito, quando eu fiz a minha pós-graduação, eu tive a felicidade de ter professores do Slow Food, né? Tinham professores participantes do Slow Food e tal, e aí depois eu fui levar esse olhar para dentro dessa coisa da docência, de levar o ensino técnico profissionalizante da gastronomia com esse olhar Slow Food, né? E eu vejo assim que dentro desse cenário da docência, da formação de cozinheiriques profissionais, a gente precisa encampar, a gente precisa ocupar um espaço, porque nós estamos focados bastante na questão social, mas eu, por exemplo, dentro da área que eu atuo como consultor, assim, eu transito em vários tipos de restaurantes e várias empresas de alimentação, e eu vejo que, cara, falta muito ainda, sabe? E se a gente trabalhar na base de formar cozinheiros, né, eu acho que seria um avanço. Então, estou aqui trazendo só, compartilhando com vocês essa lacuna que eu vejo que tem, entre outras tantas que tem, né? Mas que, de qualquer forma, é um viés profissional que vai de encontro àquilo que eu perguntei para a Ana, né? Ele é um viés onde a gente trabalha diretamente com o empreendedor, com quem, às vezes, até donos dos meios de produção, mas a gente está
formando profissionais que vão atuar lá dentro. Então é só tô trazendo aqui uma provocação. Não sei se tem mais alguém que trabalha na área de formação profissional para cozinheiros, mas eu vejo assim que falta uma oxigenação nesse tema aí. Obrigado. Obrigada, Marcos, pela fala pertinente. Muito obrigada. Já foi, né? O print aqui já, né? Da foto, né? Já Então, foi, né? Então acho que deu já, né? Então é isso, gente. Obrigada pela presença e agradeço também. Também vou falar na Socorro, que estimulou que eu tivesse por aqui também, né? Então agradeço também o incentivo. E é isso, né? Vamos que vamos, tá bom? Obrigada, uma boa noite para todos. E é isso. Tchau, tchau, gente. Vou parar aqui a gravação. Tchau, obrigada, pessoal! querida, obrigada. Tchau. Grande abraço.